Que tal um pavê folhado de ninho com morango super cremoso, com textura aveludada e bem delicioso para o Dia das Mães? Hoje eu vou te ensinar essa sobremesa que é super simples e prática de fazer. Rapidinho você prepara e monta esse pavê delicioso que você pode vender ou pode saborear com a família depois daquele almoço especial. E se você quer ficar por dentro de todas as novidades do canal, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e ser avisado sempre que um dos nossos vídeos entrar no ar. Não se esqueça de deixar o seu joinha e também de compartilhar esse vídeo com os amigos, porque isso ajuda muito o nosso canal. Agora vamos lá? Prepara a sua cozinha e vamos para a receita. Vou começar fazendo o creme de ninho e vou colocar aqui na panela o leite condensado, o leite ninho e vou mexer com o fouet até dissolver. Esse creme é um brigadeiro bem cremoso e delicado, perfeito para sobremesas na taça e também para pavês. Agora que o leite ninho está totalmente dissolvido, eu vou acrescentar o creme de leite, misturar e levar ao fogo até que ele chegue ao ponto. Agora eu vou mexendo até que esse creme comece a engrossar. Estou usando fogo médio-baixo, que é para o meu brigadeiro não queimar. Precisa mexer sempre para o creme não grudar no fundo da panela. O recheio começou a engrossar e agora eu vou desligar a panela aqui só um segundinho. E vou adicionar o chocolate branco. Já coloco o chocolate branco derretido mesmo, que fica bem mais fácil para misturar e não cria bolinhas, não cria pedacinhos no seu creme. Agora eu vou religar a panela e nós vamos continuar a mexer até chegar ao ponto. O brigadeiro chegou ao ponto, que é quando ele cai em pequenos blocos da espátula. Agora eu vou desligar a panela e vou mexer por um minutinho com o fouet para desfazer todos os gruminhos que ficarem por aqui. Esse é o ponto perfeito para sobremesas geladas. A gente não precisa de um creme firme demais. Como a sobremesa vai para a geladeira, se o creme estiver firme demais, ele fica desagradável ao comer, fica grudando no dente quando a gente vai morder. Depois de mexer com o fouet, a gente chega a uma textura bem cremosa, bem bonita, bem brilhante, a textura perfeita para a nossa sobremesa. Olha que delícia esse creme! Agora eu vou transferir de travessa. Cobrir com saquinho plástico em contato para não formar película. E eu vou deixar esfriar. Não é para gelar, é só para chegar em temperatura ambiente mesmo. O creme esfriou e olha que textura linda, lisinho e super cremoso. Agora eu vou dividir esse creme em duas partes e uma delas a gente vai transformar em uma mousse de ninho deliciosa. Agora eu vou colocar na tigela chantilly bem gelado e a gente vai bater. Se você quiser, pode substituir esse chantilly por creme de leite fresco ou por nata. E aí, nesse caso, é sem açúcar, porque o nosso brigadeiro já é docinho. Chantilly já está no ponto perfeito, não está no ponto duro demais, mas um ponto excelente para a gente usar em sobremesas. Agora eu vou adicionar o creme de ninho aqui no chantilly e mexer até ficar tudo homogêneo. A textura desse creme é aveludada, aerada, bem levinha e muito delicada. Essa mousse de ninho derrete na boca e fica deliciosa depois que vai para a geladeira. Agora vamos para a montagem da nossa sobremesa? Para montar a sobremesa eu vou usar a Cake Box quadrada da Blue Star, mas você também pode vender em porções menores como essa daqui. E se você for montar a sua sobremesa para comer em casa, pode usar travessas de vidro, que fica perfeito. Agora, para fazer o pavê, eu piquei o morango em pedacinhos pequenos e a gente vai usar esse biscoito aqui, que é um biscoito de massa folhada. Você encontra esse biscoito de várias marcas diferentes. Eu comprei em supermercado, mas você consegue comprar pela internet também.
Se não conseguir comprar o biscoito, pode substituir por biscoito maisena, biscoito Maria, biscoito champanhe, por massa de bolo ou mesmo por uma massa folhada assada. A gente consegue comprar em rolos e assar a massa folhada em casa, que também dá certo. Agora vamos para a montagem? Eu vou começar colocando no fundo da cake box uma camada fina do creme de ninho. Agora eu vou acertar com a colher. E vou colocar uma camada mais generosa, um pouco mais grossa, da mousse de ninho. Acerto novamente. E agora venho colocando aqui o nosso biscoito folhado. Não precisa umedecer o biscoito, tá? A gente quer manter aqui o máximo de crocância possível. Agora eu acrescento os morangos picados, puxando sempre esses morangos para a lateral, para as camadas ficarem bem aparentes. Agora eu coloco aqui mais uma camada de creme de ninho. Acerto levemente. E adiciono uma última camada de mousse de ninho, tomando cuidado para não chegar com essa mousse até o topo da travessa. Eu preciso deixar um espaço para a gente decorar a sobremesa. Acerto agora o topo com a colher. E olha como as camadas dessa sobremesa ficam lindas e super bem definidas. Agora eu vou levar a sobremesa para a geladeira por mais ou menos 1 hora, só para os cremes ficarem bem geladinhos e ela ficar muito mais gostosa. Deixei o pavê um pouquinho na geladeira, agora vamos para a decoração. Eu quebrei um pouquinho de biscoito e vou decorar as bordas do pavê com esse biscoito quebradinho. E agora eu vou decorar com morangos cortados. Eu vou encaixando eles aqui no centro de uma forma bem bagunçadinha mesmo. Quero dar essa sensação de desconstrução. E aí, depois da sobremesa pronta, é só tampar, colocar a sua etiqueta e ela está prontinha para entrega. Esse pavê é fácil, prático e você pode fazer para comemorar o Dia das Mães. Os cremes derretem na boca e essa mousse deixa tudo ainda muito mais gostoso. Ainda tá aqui comigo? Então corre lá nos comentários e me conta qual o seu sabor de pavê preferido. Já aproveita também para deixar o seu joinha. E se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na minha cozinha, me acompanhe também nas outras redes sociais. A validade do pavê de morango é curtinha, 48 horas. Isso porque o morango fresco é muito perecível e estraga muito rápido. Se você quiser uma validade mais longa, pode substituir os morangos frescos por geleia de morango ou de frutas vermelhas, que também fica uma delícia. Hoje nós fizemos essa folhata de morango, mas você pode fazer de diferentes sabores, como abacaxi, coco, pêssegos, uvas verdes ou a fruta que desejar. E se você vai fazer para vender, eu indico que você já deixe o creme pronto e congelado e só monte as sobremesas bem próximo da hora de entregar. Isso porque o biscoito folhado é mais delicado e ele vai murchando um pouquinho com o passar do tempo. Então, se você montar na hora de entregar, ele vai se manter crocante por mais tempo. Por ser preparada com frutas frescas e também por causa do biscoito, essa sobremesa não pode ser congelada, mas o creme de ninho sim pode ser congelado por até 90 dias. Aí quando você receber os pedidos é só descongelar o creme, montar o pavê e enviar para o cliente. E você pode fazer esse pavê para vender ou para se deliciar com a família e com os amigos, porque ele é muito fácil de fazer. Ele rende em média 10 porções generosas. Experimenta esse pavê folhado de ninho com morango aí na sua casa, depois me conta como foi, porque eu tenho certeza que você vai impressionar todo mundo. E aí, gostou do nosso pavê folhado de ninho com morango super cremoso?
Me conta que outras sobremesas você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outras receitas deliciosas, super práticas e o melhor, muito vendáveis, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais. Um feliz Dia das Mães para você e para sua família.